Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Carteira Anônima e no vídeo de hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre como que foi o desempenho da minha carteira de investimentos em 2025. Então, conforme vocês podem ver, o meu saldo inicial no começo do ano de 2025, no caso no dia 2 de janeiro de 2025, que foi o primeiro dia útil do ano, eu tinha R$ 154.100. E aí, no último dia útil do ano, que foi 31 de dezembro de 2025, eu atingi o valor de R$ 223.687. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês quanto que de fato eu fiz de aportes ao longo do ano, quanto que eu coloquei de dinheiro na minha carteira de investimentos. Eu vou explicar para vocês também quanto que eu recebi de juros ao longo desse ano, juros dos meus investimentos, e também vou explicar que tipos de investimentos que eu fiz e quanto que cada um me pagou, tá bom? Tudo isso vai ser esclarecido nesse vídeo. Antes de começarmos o vídeo, eu convido vocês a se inscreverem no canal, deixarem um like, e se vocês já me conhecem, vocês sabem que eu comecei a minha carteira de investimentos do zero. Então, todo esse dinheiro é fruto do meu trabalho e também de juros dos meus investimentos. E eu, como pessoa comum, se eu conseguir fazer isso, evidentemente vocês também conseguem fazer isso. E conseguem até me superar, certamente, né? E eu aplico dinheiro na minha carteira de investimentos há mais de 5 anos, tá bom, pessoal? Então, em 2025, no comecinho do ano, eu já tinha 4 anos como investidor, em janeiro de 2025. Então, eu não cheguei em R$ 154.000 da noite para o dia. Eu levei muito tempo, foi muito trabalho, muita paciência, até chegar nesse valor. Então, vejam aí o gráfico que eu estou colocando na tela para vocês. A evolução do meu patrimônio em 2025. Cada um desses valores que aparecem ao final de cada um dos meses se refere ao meu saldo no último dia de cada um dos meses. Então, de janeiro a dezembro, nós temos o mês de janeiro, R$ 168.000. Esse era o meu saldo na minha carteira de investimentos nesse mês. E como que eu consegui dar um salto de R$ 154.000 que eu tinha no começo do ano para R$ 168.000 em apenas um mês? Que tipo de investimento eu fiz? Bem, nesse mês eu estava aplicando dinheiro apenas na poupança, então a rentabilidade estava baixa. Eu recebi em torno de R$ 1.000, tá bom, pessoal? E os outros R$ 13.000, um pouco acima de R$ 13.000, eu apliquei. Foi resultado do meu trabalho. Então, como eu não tenho apenas uma fonte de renda, eu faço trabalho para várias pessoas, várias empresas, e eu recebi bonificações também em janeiro. Eu aproveitei boa parte desse dinheiro para poder fazer aportes, crescer a minha carteira de investimentos. O que isso prova? Isso prova para vocês que mesmo com uma rentabilidade baixa, é possível crescer a carteira de vocês. Se vocês forem um bom profissional, se vocês fizerem um trabalho bem feito, tiverem a confiança dos seus clientes, é possível crescer o patrimônio de vocês com o trabalho de vocês, com o que de fato vocês produzem, a sua mão de obra no caso, né? E aí, eu continuei na poupança por um período. Eu vou explicar mais à frente no vídeo quando que eu saí da poupança, tá bom? E aí, se vocês forem ver, de 168.000 que eu tinha em janeiro de 2025, depois em fevereiro eu passei para 170.000. Então, olha só, se eu tinha dado um salto de 13.000 no primeiro mês do ano, no segundo mês eu dei um salto aí de um pouco mais de R$ 2.000. Então, o crescimento nem sempre ele é linear. Às vezes ele pode variar. Vai ter mês que você vai crescer mais, vai ter mês que você vai crescer menos. E o que isso nos ensina? Nos ensina que é importante ter consistência. Então, mesmo que você tenha um mês que não seja muito bom, continue aplicando, continue aportando. Mesmo que você está progredindo aos poucos, é importante continuar.
Teve meses que eu apliquei muito pouco na minha carteira de investimento, menos de R$ 700. Mas em 5 anos eu consegui chegar num valor de 223 mil. Por quê? Porque eu continuei aportando, tanto nos meses bons quanto nos meses ruins. Aí no mês de março, se vocês forem ver, eu progredi quanto? Cerca de R$ 1.000, sendo que desses R$ 1.000, boa parte foi apenas os juros da minha poupança. Então eu quase não consegui aplicar, pessoal, nesse mês. Mas eu apliquei ali, mesmo que fosse um valor baixo. Aí, continuando ao longo do ano, junho de 2025 eu atingi R$ 190 mil, em julho R$ 194 mil, e em dezembro eu atingi o valor de R$ 223 mil, tá bom, pessoal? E ao longo desse ano, quanto que foi o meu progresso de patrimônio? Porque se eu estava com 154 mil e passei para 223 mil, eu ganhei, conforme eu estou mostrando aí na tela, acumulei um total de um pouco mais de R$ 70 mil, tá bom? Esse foi o progresso. E como que foram os juros que eu recebi ao longo do ano? Como foram as fontes de renda? Conforme vocês podem ver aí na tela, vejam que a rentabilidade do primeiro semestre, de janeiro de 2025 a junho de 2025, está baixa. Por quê? Porque eu estava aplicando dinheiro apenas na poupança nessa época, tá bom? Mesmo com a Selic lá em cima, a taxa de juros alta, eu estava apenas na poupança na época. Por quê? Porque eu tinha um certo medo, um certo receio de investir, mesmo na renda fixa. Então, isso serve de lição para você. Se você tem medo de investir, é importante você estudar um pouco mais sobre a renda fixa, a segurança que ela te dá e vai para a renda fixa, saia da poupança. Eu sou um investidor comum, então eu estou no começo da minha carteira de investimento, por assim dizer. Então, se você também está no começo da sua carteira de investimento, perca o medo, vá para a renda fixa, para CDBs, para Tesouro Direto, né? Tesouro Selic, faça aportes, mesmo que você seja conservador, porque com certeza você vai receber uma rentabilidade muito melhor do que a poupança. Em janeiro de 2025, eu estava recebendo R$ 884, depois em fevereiro eu recebi R$ 1.107, até chegar no mês de junho, quando eu recebi mais de R$ 1.200. E nessa época eu já fiquei inquieto. Por quê? Porque eu pensei, poxa, se eu estivesse aplicando meu dinheiro no Tesouro Selic ou até mesmo no CDB, eu ia tirar o dobro do valor, mais de R$ 2.500. Então, o que eu estou fazendo aqui na poupança? Eu estou deixando de ganhar dinheiro, entendeu? Aí, o que eu fiz? Em julho de 2025, eu decidi aplicar o meu dinheiro em um CDB. Só que eu só fiz isso, pessoal, no dia 7 de julho de 2025. E como eu tinha uma poupança do Bradesco, o Bradesco ele costumava pagar do dia 1 até o dia 7, boa parte dos valores de rendimentos. Então, do dia 1 ao dia 7 de julho de 2025, eu recebi cerca de R$ 1.100. E aí, no dia 7, eu decidi tirar o meu dinheiro do Bradesco. E aí, eu passei boa parte do meu dinheiro para o Banco Inter, para poder aplicar no CDB do Banco Inter. Eu fiz justamente isso, apliquei no CDB do Banco Inter no dia 7 de julho. Então, no dia seguinte, dia 8, eu já ia receber juros desse CDB. E eu comecei a receber juros desse CDB do dia 8 de julho até o final do mês. E por isso esse valor ficou em R$ 2.900, conforme vocês podem ver no gráfico. Porque eu recebi tanto do Bradesco, da poupança, quanto também do CDB. E nos meses seguintes, a partir de agosto até dezembro, eu estava recebendo não somente os rendimentos do CDB do Banco Inter, mas também do Tesouro Direto. Eu comecei a fazer aplicações do zero ali no Tesouro Direto. Então eu apliquei 192 mil, eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, que explica sobre isso.
Eu vou deixar no card, na descrição, depois vocês voltam e clicam aí no vídeo se vocês estiverem interessados em saber um pouco mais sobre isso. Eu apliquei no CDB em julho de 2025 e depois no mês seguinte eu comecei a aplicar no Tesouro Direto. Então já em agosto eu estava recebendo a rentabilidade do Tesouro Direto e do Banco Inter. E eu tenho a minha reserva de investimentos, que não está aqui nessa carteira de investimentos, é algo separado, que está na poupança do Bradesco, caso ocorra uma emergência, tá bom, pessoal? Aí de agosto até dezembro, essa foi a rentabilidade que eu recebi. E pode ser que você diga assim, poxa, mas em novembro de 2025 você recebeu um valor menor, mas você mostrou que o seu patrimônio ele cresceu todos os meses. Por que você recebeu um valor menor, mesmo estando apenas em renda fixa? Bom, o resultado é simples. Tinha dias úteis a menos em relação aos outros meses. Então, o mês de novembro ele tinha 19 ou 18 dias úteis, se eu não me engano. Já os meses de outubro e dezembro, a gente teve 20 ou 21 dias úteis. E por conta disso, como o CDB e o Tesouro Selic eles pagam liquidez diária, eles pagam por dia útil. Então, teve um mês que teve menos dias úteis e por isso eu recebi menos, tá bom, pessoal? E quanto que eu recebi de juros, então, da poupança do Bradesco, do CDB do Banco Inter e do Tesouro Selic em 2025? O total que eu recebi é esse valor que vocês estão vendo aí na tela, um pouco além de R$ 21.000, tá bom? E quanto que eu recebi de cada um deles? E quanto que de fato eu aportei ao longo de 2025? Conforme vocês podem ver nesse outro gráfico, o valor dos meus aportes ao longo de 2025 foi de R$ 48.000, um pouco mais do que isso. Então, uma média aí de R$ 4.000 em média por mês foi o que eu aportei. Teve mês que eu aportei mais, outros meses menos, mas a média ficou em R$ 4.000, aportando ali todos os meses, tá bom? O CDB do Banco Inter me pagou R$ 13.694 em 6 meses, em um semestre. A poupança do Bradesco, se refere ao primeiro semestre, me pagou cerca de R$ 7.470,91. E o Tesouro Selic, eu estou começando do zero, estou aportando nele, estou aumentando o valor dele na minha carteira de investimentos e até agora eu recebi R$ 511,17. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o desempenho da minha carteira, né, de investimento de 2025 e vamos ver como é que ela vai se comportar em 2026. Por enquanto, o meu foco é continuar aplicando no Tesouro Selic, tá? Eu vou aproveitar esse momento em que a taxa de juros no Brasil está alta, até 10%, 11% ainda é uma taxa de juros muito alta. E conforme o Copom já declarou, pelo menos até 2027, dezembro de 2027, a taxa Selic tende a ficar acima de 10%. Então vou aproveitar esse período para poder aportar no Tesouro Direto durante esse tempo. E claro, durante esse tempo eu não vou aportar apenas no Tesouro Direto, vou aportar também em outras fontes de investimentos. E isso eu vou mostrar ao longo do vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, deixem o seu comentário também. Não gostou? Deixa o dislike, não tem problema, deixe a sua sugestão. Eu estou estudando para entrar na renda variável, tá bom? Vou entrar em breve aí, num futuro próximo, e espero ter vocês me acompanhando. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, deixa o like. Até mais e obrigado.